Às 39 minutos, os assuntos importantes do momento estão na mesa de debate do Jornal Gente. Nós vamos receber o psiquiatra Ronaldo Laranjeira da Unifesp, a Universidade Paulista, Universidade Federal Paulista, que está conosco mais uma vez aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, ele que tem livros publicados, estudos, trabalha com essa questão ligada a dependentes químicos há muitos anos. E hoje foi convidado para trazer para nós qual é a expectativa da classe médica, dos psiquiatras, desses que atuam de forma séria no combate às drogas, com a decisão do Supremo Tribunal Federal da semana passada, que descriminalizou o porte e a posse de maconha. Como nós explicamos já aqui, do ponto de vista jurídico, agora essa conduta passa a ser um ato ilícito administrativo. E o Supremo também fixou a quantidade de 40 gramas de maconha para diferenciar o usuário do traficante de drogas. Doutor Ronaldo Laranjeira, passado esse tempo aí para reflexão, os seus estudos, as conversas, qual é a sua expectativa, qual é a tua preocupação daqui para frente? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes e à Band News TV mais uma vez. Mais uma vez agradeço o convite, é sempre uma honra participar desse debate. Olha, eu acho que são vários erros, é quase que uma comédia trágica de erros, né? Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal não tem que se interferir num processo tão importante que cabe ao Congresso Nacional. Então, num processo onde o Congresso Nacional, o próprio presidente do Congresso, do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma proposta de uma medida constitucional que passou por todas as comissões do Senado, foi aprovado em plenário do Senado, está passando pelas comissões da Câmara. No momento em que, nitidamente, a tendência do Congresso, que é a tendência da população, é contra tudo isso que o Supremo Tribunal Federal fez. Entender esse braço de ferro entre o poder judiciário, que não foi eleito pelo povo, decidindo por uma questão tão importante para toda a população brasileira, quando nós sabemos que 80% da população brasileira é contra esse tipo de atitude de flexibilizar a venda de drogas no Brasil, flexibilizar ainda mais a ingerência do crime organizado na venda das drogas. Porque o grande beneficiário, principalmente dessa segunda medida do Supremo Tribunal Federal, que é não só legalizar, né, na prática, uma quantidade de maconha, e como também legalizar uma quantidade de 40 gramas. E os ministros não têm do que isso significa, é de uma ignorância em relação ao comércio de drogas, que eu fico triste e muito decepcionado, porque 40 gramas, por exemplo, de uma maconha mais concentrada como a skunk, é uma quantidade enorme, né, que você não pode alegar que a pessoa está fazendo para uso pessoal. Né? Grama de skunk, que é a maconha que tem uma concentração de 20%, por exemplo, custa R$100, né? 1 grama. Se você vai para 40 gramas, nós estamos falando de um pacote de valor de R$4.000, que na transação corrente do pequeno tráfico, isso daí fica muita coisa, né? Essa atitude do Supremo Tribunal Federal, que acaba se transformando em jurisprudência para todas as cortes inferiores, né, para a primeira instância, para as audiências de custódia. Então, na prática, você vai estar liberando, facilitando a vida do pequeno tráfico. Porque se a gente for ver, na Cracolândia, aqui em São Paulo, raramente alguém tem mais que 40 gramas de qualquer coisa, né? O pequeno traficante ele transita, né, com pequenas porções, né? E você dá autorização
do Supremo Tribunal de 40 gramas de uma droga, ainda mais hoje em dia, que as drogas elas vão se concentrando, né? Há uma dinâmica na produção das drogas. Né? 40 gramas de crack, por exemplo, é um volume enorme. 40 gramas é um absurdo. Né? 40 gramas de maconha, quando ela é a maconha mais concentrada, é um grande absurdo. Então, eu não sei por que não consigo explicar, sinceramente, como médico, como psiquiatra, por que o Supremo Tribunal Federal há 8 anos está insistindo essa agenda, quando toda a sociedade organizada, quer seja os pais, as religiões, né? O próprio meio político, né? Pelo Senado, pelo presidente do Senado, né? Pelo presidente da Câmara, representando as pessoas eleitas, se posicionando francamente contra isso. Eu não consigo entender porque esse protagonismo contra a saúde pública, contra a integridade das famílias, né, contra a integridade da sociedade, né, porque vai facilitar o que é um setor da sociedade que está se expandindo e adquirindo um controle social enorme, que é o crime organizado. Se já estava fácil para o crime organizado até agora, você vai ficar mais fácil ainda, né? Quem deve estar aplaudindo essa medida do Supremo Tribunal Federal é o crime organizado, que vai ser o grande beneficiário dessa aventura que o Supremo Tribunal está querendo impor à sociedade brasileira. Doutor Ronaldo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, é sempre uma honra, assim, retempera mesmo as nossas motivações sobre temas tão delicados quanto esse. Eu queria saber o seguinte, o senhor é um dos maiores especialistas desse assunto no Brasil, né? Talvez o principal, o mais reconhecido. Em algum momento o senhor foi consultado pelo Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto? Teve algum tipo de consulta, de sondagem, ou foi solicitado o seu parecer, ou o senhor conhece que isso tenha sido feito com outras pessoas, ou foi uma decisão meramente lacradora dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Eu não fui convidado, em algum momento lá atrás eu me ofereci como amicus curiae, né? Onde você pode, em assuntos polêmicos, você pode se oferecer e o seu conhecimento técnico numa decisão mais sutil do Supremo. Não fui aceito, né? Mas eu li, né, os votos dos ministros e eu acho que são votos frágeis, né, que não são pessoas que fizeram avaliações da literatura científica. Né? Em medicina, se você vai estudar um assunto, você tem acesso, né, se tiver a capacidade de ler inglês, você vai ler os artigos científicos publicados nas revistas de destaque, você dificilmente ia chegar a essa conclusão que esses ministros chegaram. E pelos votos deles, você diz que eles não passaram nem perto da literatura de saúde, ou literatura científica, né? Eles ficaram numa literatura meio superficial e, às vezes, numa literatura de pesquisa mais direcionada à parte jurídica, e que são literaturas que não tem nada a ver com a saúde, né? Tem às vezes com desencarceramento, mas também que são pesquisas muito frágeis, né? Então, eu não teria nenhum medo de falar que os votos dos ministros foram muito frágeis do ponto de vista intelectual e do ponto de vista científico, né? Sistematicamente, eu sou convidado para o Senado, para o Congresso, onde tem um debate mais técnico e onde se ouve até os dois lados, né, se a gente pudesse falar assim, tanto no Senado quanto na Câmara. Você tem audiências públicas onde se debate, se discute os diferentes aspectos. Né? Nesse sentido que você tem um conjunto de senadores, né, e de deputados que entendem muito mais a prática, né?
o voto do relator da PEC que passou pelo Senado, né, o senador Efraim, né, eu acho que é um primor técnico, né, documento que eu sempre tendo a divulgar e a elogiar, porque ele, aparentemente, os assessores sentaram e entenderam muito mais o processo, mas não é isso que eu vejo nos votos dos ministros do Supremo, né? Então, aí eu estou vendo assim, a população brasileira vai ser exposta a um experimento, né, decidido por um conjunto de luminares que não entende de uma coisa que afeta a sociedade inteira, né? Nós vamos levar 10, 20 anos para se recuperar dessa decisão do ministro. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, quando vários estados legalizaram a maconha. Eles estão vendo agora que o preço do aumento do consumo, do aumento da violência, é por isso que alguns estados nos Estados Unidos já estão revertendo e tornando qualquer posse de drogas um crime, né? Então, nós vamos levar 10, 20 anos, e quem mais vai sofrer com isso vai ser a população mais vulnerável, né? Aquela pessoa que mora na periferia das grandes cidades, aquela população jovem que vai consumir mais facilmente do que é hoje, né? O preço da maconha deve baixar ainda mais, né? Porque o crime vai ter menos chance de ser pego com pequenas porções, né? Então, nós vamos facilitar esse pequeno distribuidor, né? Então, o preço da maconha deve abaixar, então vai facilitar o consumo de pessoas da periferia das grandes cidades, que são uma população, aumento de ansiedade, aumento de violência, aumento de depressão, vai ter diminuição do coeficiente. Para o senhor. Viu, doutor Ronaldo? Que bom que o senhor está explicando isso. Porque essa discussão, né, essa aprovação pelo Supremo, como o senhor disse, o senhor não foi consultado. Quer dizer, a gente não sabe quem foi consultado, quais as literaturas que foram usadas para isso pelos ministros. Um outro aspecto, a gente comparando com outros países, eu que moro aqui na Europa, em nenhuma decisão foi o Supremo, foi o Legislativo e uma discussão ampla com a sociedade civil, ouvindo todos os relatórios médicos. Me parece que isso foi feito a toque de caixa, é o que me preocupa. E eu gostaria de usar a expertise do senhor aqui no Jornal Gente para o senhor explicar quais os efeitos da maconha, porque falam em maconha para uso recreativo, então fica parecendo que é um oba-oba. O que a maconha, né, ainda mais nessa quantidade, o senhor acabou de falar do skunk, pode fazer no organismo, especialmente dos mais jovens? As drogas, elas vão evoluindo, né? Se a gente for ver a maconha da década de 60, era uma maconha muito fraca, né? Que tinha um efeito menor, né? Mas a maconha vai evoluindo. Hoje em dia, naquela época, você tinha aí a concentração de THC do princípio ativo da maconha de 0,5%, 1%. Hoje a maconha que é vendida normalmente aqui tem 10%, ou skunk que chega até 20%, ou então o cigarro eletrônico de maconha que chega a ter 90% de THC, né? Então, nós estamos falando de um produto que vai se transformando, né? O K9, né, que é a maconha sintética que tem aparecido aqui na cidade de São Paulo, é uma maconha que em poucas gramas as pessoas têm convulsões, ficam em estados sem se mexer, é um outro tipo de droga, você entende? Então, para mim é bizarro, né, uma corte, né, ficar legislando sobre um assunto que é tão dinâmico e colocando números, né, também dentro desse mercado. 40 gramas de K9, que está matando várias pessoas aqui no centro de São Paulo, na própria Cracolândia, é um absurdo, é simplesmente um absurdo, né? Então, essa peculiaridade do Supremo Tribunal Federal ter tido esse protagonismo indevido, né? E eles ficaram, e não foi uma coisa intempestiva, né, Sônia? Eles estão há 8 anos discutindo esse assunto,
né? Quando um ministro vota, demora um pouco, mas no total foram 8 anos. Então, foi planejado, né? No meu ponto de vista, grupos sociais que queriam a legalização sabiam que não iriam obter a legalização no Senado e nem na Câmara Federal. Os deputados e senadores, a maioria, foram eleitos e sabe que os seus eleitores são contra a legalização. Jamais passaria a legalização no Congresso Nacional. Então, esses grupos convenceram aí essa casta de ministros a votar a legalização nesse protagonismo. Então, não foi intempestiva, acho que foi pensada e está fazendo que o Brasil, a sociedade brasileira, as famílias brasileiras, essa medida do Supremo Tribunal Federal, toda de uma forma que vai durar, no mínimo, 10, 20 anos para a gente reverter essa aventura do Supremo Tribunal Federal, né? É um custo, eu sempre costumo ressaltar, para cada usuário de maconha ou usuário de drogas, que cuidam, né? Afetam 4 familiares. Esse é um número que, né, eles não levam em consideração isso, né? Porque o Estado, quando você tem um adolescente que está usando maconha, não consegue ter emprego, porque afeta, né, a inteligência, afeta a memória, afeta a motivação, né? Sem falar da depressão, ansiedade, até esquizofrenia, né? Mas a maconha afeta isso, essas pessoas vulneráveis. Quem vai cuidar vai ser a própria família, vai ficar um parasita da família, né, que a família vai fazer de tudo, um pouco, é isso que eu vejo acontecer, as famílias se empobrecendo para cuidar do filho que tem esse problema, e a conta vai essas famílias, e não nos orçamentos nababescos do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso é uma injustiça social, um prejuízo da saúde pública assim inominável, assim, né? Que eu não tenho, eu vejo que os ministros não têm noção daquilo que eles estão produzindo, especialmente para a população mais vulnerável, para essa nova geração que deveria estar mais com nível educacional melhor, com nível de capacidade cognitiva, de memória melhor e recebendo treinamento para o novo mundo que vai aparecer. Infelizmente, nós vamos ter maior geração daquelas pessoas chamadas de nem, né? Nem trabalha, nem estuda, alimentada pela maconha, que é isso que está acontecendo já nos Estados Unidos. Né? Então, é muito triste a gente ver um judiciário acovardado, né, e sem penetração mínima dos argumentos de saúde. Né? Dr. Ronaldo Laranjeira, psiquiatra da Unifesp, muito obrigado por participar mais uma vez conosco aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, para falar sobre esse assunto. Um grande abraço, até uma próxima, doutor. Muito prazer e um grande abraço. Obrigada.